E o vídeo de hoje a gente vai falar sobre 4 sobrenomes: Berardo, Damiasi, Serenini e Vettorel. Isso aí mesmo, se você quer ver esses sobrenomes aqui, e não só eles, mas toda a história que tem por trás deles, que talvez pode te interessar aí muito, fica aí no vídeo. Curte, se inscreve no canal, caso você ainda não seja inscrito no canal, se inscreve, esse canal é dedicado principalmente aos vênetos, se inscreve no canal e, óbvio, compartilhe o conteúdo com as pessoas que se interessam, né, por esse tipo de assunto aqui. Eu também tenho uma notícia aqui para trazer para vocês, que já estamos, na verdade, oferecendo isso, porém a gente está, digamos, encaminhando, né? O que acontece? Nós vamos começar a oferecer brasões também, brasões de família. Se você tem um interesse, né, de ter o brasão da sua família, caso você já tenha o brasão, como funciona isso? Na verdade, o brasão físico, tá, pessoal? Se você já tem, eu não vou criar o brasão para você. Se você já tem o brasão da sua família, você sabe qual é, ou de repente, se você quer realizar uma pesquisa, alguma coisa assim, não se tem garantias, né, que a gente consiga encontrar o brasão da sua família, caso você não saiba, mas é possível também tentar encontrá-lo. E tentando encontrar, a gente daí faz esse brasão, ok? Mas caso você já tenha o brasão, que é melhor ainda, em imagem, a gente vai conseguir produzir esse brasão aí para colocar na parede. Vocês estão vendo aí algumas imagens que eu mostro aqui no vídeo, então são brasões, tem vários tipos, obviamente vários modelos, vários preços, e eu vou estar disponibilizando isso também lá no site do Lengoamare, www.lengoamare.com, ainda não está lá, e eu só quis trazer a notícia aí para vocês de antemão, para vocês ficarem sabendo disso, porque muitas pessoas estavam me perguntando, né, onde é que eu arranjo o brasão, onde é que eu consigo, quem faça, quem não faça, porque não é algo que a gente consiga em qualquer esquina. Então eu fui atrás e aí, a partir de agora, esse serviço já está disponível, principalmente para você que já sabe qual é o brasão da sua família, se tem uma imagem, né, desse brasão, ou se a imagem está muito ruim, talvez a gente consiga ver como é que se dá para redesenhar isso, né? Enfim, até agora não é garantia, mas se você já tem essa imagem aí, e quiser o brasão, portanto, chegou aí o momento da gente fazer o seu brasão também. Entre em contato e logo mais eu vou disponibilizar isso de um jeito um pouco mais fácil para vocês, ok? Muito bem, então vamos começar com o nosso vídeo aqui. O nosso primeiro sobrenome é o Berardo, isso mesmo. Esse sobrenome eu já agradeço a pessoa que comentou aí, e supõe-se que deriva de um nome germânico, na verdade. A gente já teve essa raiz aqui germânica num vídeo muito recentemente, que é o quê? É o nome Hard, que é essa raiz germânica, porém esse aqui é composto, né? Berhard seria... Esse Ber seria o urso, ok? Hard é difícil, duro e assim por diante. Mas isso configura, e assim forte também, hard, né? Isso configura uma palavra, na verdade, uma palavra não, se configuram duas palavras, ok? Então, urso forte, Ber hard, que aí, latinizado, acabou virando como Berardo, ok? Então esse aqui é o significado do nosso primeiro sobrenome, a difusão dele, do Berardo, do nome, e também se deve a vários outros, enfim, cultos religiosos, principalmente cultos cristãos, né, com muitos santos depois que vieram com alguns nomes, por exemplo, nomes de Bernardo, enfim, que também acabou dando esse sentido para o sobrenome muitas vezes, mas o sobrenome em si originalmente ele vem dessa palavra germânica que significa urso forte, a união de duas palavras, Ber e Hart. Ok? Vamos lá. Você sabe que era a tradição germânica, né? Terem esses sobrenomes ou até colocar os nomes dos filhos com coisas fortes, com animais fortes, com instrumentos. Isso, na verdade, aconteceu pela Europa inteira e começou a mudar um pouquinho depois do cristianismo, que então se preferiu, né, sempre ligar as pessoas, os nomes das pessoas com os santos, com a religião. Bem, o nosso segundo sobrenome aqui é o Damiasi. A gente tem algumas versões desse sobrenome aqui, algumas escritas diferentes, mas em vêneto a pronúncia vêneta seria Damiasi,
ok? Ou Damiase também poderia ser. O que significa? Deriva de um diminutivo, na verdade, do nome Bartolomeu. Bartolomeu. Porém, não é qualquer Bartolomeu, é Bartolomeu Minio. Esse aqui é um personagem muito famoso da história vêneta, que ele foi nada mais, nada menos do que um patrício vêneto, um homem de Estado da República de Veneza, isso significa, né? Então ele construiu a maior e mais espetacular fortaleza vêneta no Mediterrâneo. Era ele também correspondente vêneto no sul da Grécia, ali durante as primeiras décadas da ocupação otomana. Ele então escapou também de um ataque feroz de corsários. Mas o que é isso? Quem eram esses corsários? Bem, um corso ou um corsário, como eram chamados essas pessoas, era alguém que por missão ou através da carta de corso de um governo autorizado a pilhar navios de outra nação, aproveitando o fato de as transações comerciais basearem-se na época na transferência material das riquezas. Dentre esses corsários que atacaram o nosso Bartolomeu, que deu origem ao Damiase, e depois Damiaso e Miaso e todas essas variações de sobrenome, dentre esses corsários estava ninguém mais, ninguém menos do que Cristóvão Colombo também, sim, isso mesmo, né? O descobridor das Américas era um corsário, ninguém conta isso na escola, né, para nós, mas eu conto para vocês, era um corsário também, ele pilhava as coisas dos outros, roubava as coisas dos outros. Naquela época era assim, então não olhem também a história com os olhares de hoje, porque não tem nada a ver. Muito bem, a partir desse momento, já falei para vocês que tem miase, miaso, da é só uma preposição, praticamente a mesma coisa dos outros sobrenomes. Vamos lá para o nosso terceiro e penúltimo, Serenini. Serenini, esse aqui é um pouco rápido, porque na verdade ele é bem evidente, né? Ele pode derivar do apelido latino Serenus, que significa sereno, calmo, feliz, né? Alguém que faz as coisas direito, como Sereníssima República da Venécia, alguém que pensa antes de agir. Também carrega o significado de puro, de espírito, e é óbvio que ele acabou, era, digamos, um termo pelo qual muitos dos agentes da República de Veneza acabavam se chamando, né? Ao invés de excelentíssimo, se chamava com esse termo aqui, né? Sereno, ou serem, ou sarem em vêneto, na verdade. Aí Serenini seria, enfim, vários, né? Tá tudo no plural aqui. E o nosso último sobrenome, Vettorel. Vettorel também é rapidinho de explicar ele, porque na verdade ele é uma modificação da palavra Vittorio. Vittorio, o que significa então Vettorel seria mais ou menos os vitoriosos, ok? Os vitoriosos. Ele pode também indicar então o local do progenitor. Por exemplo, a gente tem alguns locais lá no próprio Vêneto com essa palavra Vittorio, por exemplo, Vittorio Veneto, né? Poderia também indicar o local do progenitor, Vettorel. Ok, pessoal? Portanto, eu agradeço aí a audiência de vocês, espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui no vídeo, aqui no final do vídeo, aqui nos comentários, o seu sobrenome, para eu poder também fazer a pesquisa do seu sobrenome e vir aqui falar na oportunidade. Espero que vocês tenham paciência, eu sei, acaba demorando, estou tentando fazer mais sobrenomes aí também, para a gente conseguir andar um pouco mais rápido essa fila. Não esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, e é óbvio, se você tem interesse por ter um brasão, né, mostro novamente aí na tela, logo mais o seu sonho vai ser realizado, digamos assim. Esperamos que sim, e será realizado. Pode entrar em contato e logo mais eu também vou viabilizar um jeito um pouquinho melhor da gente fazer isso. Bem ou menos, tchai tchai, strucon!